esse é o terror de todo mundo. Seja você empresário, empreendedor, gestor ou até funcionário de qualquer outro setor da empresa. Isso aí deve ser um medo geral, porque afinal de contas a gente sabe, né? Quem paga o nosso salário, nosso prolabore, nossa distribuição de lucros, ou seja o que for, é o cliente. O cliente é que é o nosso verdadeiro chefe, é o verdadeiro motor que gira isso tudo. Faturamento, da receita, do lucro, até do crescimento como um todo da empresa, tudo depende do cliente. E sem o cliente, a gente não vai ter nada disso, né? E perder clientes é algo que está fora de cogitação. Nosso foco principal em qualquer empresa tem que ser manter os clientes que já tem e ganhar novos clientes, né? Acrescentar novos clientes. E se a gente parar direitinho para pensar, todo essa perda do cliente, todo esse contato direto com o cliente, ele está ligado diretamente ao quê? O atendimento. O atendimento é que ele está presente nessa conversa com o cliente do começo, do início até o fim, seja lá no final do caixa, na saída de loja. Então, tem uma parcela grande dessa perda do cliente que está intercalada aí com o atendimento. O atendimento ele está ligado aí a esse clima da empresa. Se está mais quente, se está mais gelado, qual é a temperatura que está desse atendimento junto com o cliente. Vamos dizer que o atendimento é aquela vozinha que está lá na cabeça do cliente quando ele vê o concorrente, vê a outra empresa e pensa: rapaz, a empresa X está até mais barata, mas eu vou na Y mesmo, porque eu já conheço, já sei como é o atendimento lá é bom, o pessoal me conhece, já sabe como é que eu gosto das coisas. Às vezes até está o mesmo preço, mas eu prefiro ir lá na Y que tem um atendimento melhor. Então o atendimento ele tem esse diferencial de você manter o seu cliente lá. Então a gente tem que pensar nisso aí, que também é um termômetro para isso aí. Para não botar a culpa 100%, descarregar essa culpa totalmente do atendimento, tem um fator, tem um lugar que acaba em efeito cascata entrando nesse problema aí do atendimento e que descarrega a culpa do atendimento, e esse lugar é a gestão. Às vezes esse problema ele não vem só do atendimento, ele vem do gestor, do líder, o que for, o dono, o próprio dono, que vem lá de cima e acaba passando não tomando conta desse atendimento da forma correta. Então acaba mexendo em todo o processo. Com certeza você já assistiu Piratas do Caribe. É um filme muito legal. E lá no Piratas do Caribe tem o Capitão Jack Sparrow. E ele tem uma bússola. E a bússola do Capitão Jack Sparrow ela é diferente. Ela não é uma bússola comum, não é uma bússola tradicional que aponta para o norte, né? Ela tem uma diferença que ela aponta para onde a pessoa que está segurando ela deseja muito. Está desejando muito ir, o que é que ela está desejando muito, está querendo muito. Que até acontece muito no filme de os personagens segurarem lá quando querem um tesouro e tal. E então ela aponta para onde vai o tesouro. Até um episódio engraçado que é o final de um dos filmes, se eu não me engano, que o Capitão Jack Sparrow quer muito tomar rum, né? Ele quer a bebida. Então quando ele segura a bússola, ela aponta para onde tem a ilha que tem a bebida. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O atendimento que não tem esse direcionamento, ele está lá, segurando a bússola todos os dias, ele está com a bússola na mão e essa bússola está só girando, girando, girando e não está apontando o caminho que ele tem que ir, porque não tem um norte. Sabe? E trazendo um pouquinho essa realidade para as empresas, como eu disse, do atendimento que está segurando a bússola e não sabe para onde ela vai, ela não está apontando para o lugar certo, esse direcionamento quem vai dar é o gestor, é o líder, é o dono, e ele que vai ter que dizer para onde o atendimento quer ir, que o atendimento vai absorver isso e vai dizer para onde quer ir, que ela vai segurar a bússola na mão e ela vai apontar para o caminho certo. E muitas vezes esse padrão que não existe, ele está lá na cabeça do gestor, até do próprio dono, na base do achômetro, né? Isso é muito comum, não é algo de se espantar. É o cara que começou lá no início, ele abriu a empresa, era só ele, depois era ele, mais um funcionário, mais dois, mais três, e foi se multiplicando, foi crescendo. E na cabeça dele, o que ele já fazia, que era aquele atendimento que ele começou lá no início, ela está se multiplicando e está sendo disseminado, mas no final das contas não está, né? Cada um porque
está só na cabeça dele, aquilo ali não está disseminado de alguma forma formalizada. Então vai se perdendo, acaba, se for uma loja, acaba crescendo, monta a segunda loja e acaba, como tem vários casos de você ter 2 lojas, 3 lojas, e uma loja ser melhor que a outra devido ao atendimento. Uma loja se destaca da outra pelo atendimento, mas porque não tem um padrão, não existe um padrão seguido entre as lojas. E isso vira um buraco negro, né? Além das lojas, tem um atendimento para um cliente, com outro, não existe esse padrão, fugir esse padrão todo. E vira um buraco negro, como eu disse. É algo infinito e isso é normal de acontecer, é algo que não é estranho de se ver no mercado. A gente vê isso demais. Mas o que a gente precisa é combater isso aí. As empresas precisam formalizar, elas precisam ter essa direção do que elas querem do atendimento dela ao cliente. E quando eu digo da direcionamento, eu digo de um básico, o mínimo, que é quando o atendimento, o colaborador, qualquer pessoa que for da empresa, quando tiver esse momento dele precisar segurar a bússola, ele estar à frente com o cliente, ele saber qual é a direção que ele tem que tomar, qual é a direção que ele precisa ir, quais são as diretrizes que ele tem que ter para fazer o atendimento correto. Eu vou dar um exemplo, é o McDonald's. Não é o melhor exemplo de atendimento, digamos assim, porque pelo tamanho dele existe muita diversificação, né? Às vezes, como ser humanos, a gente tem os erros que acontecem, mas você pode perceber, você para no drive-thru do McDonald's, sempre tem: olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao McDonald's tal. Posso fazer seu pedido? O que deseja pedir? Então, ele já tem um padrão de atendimento de início. Tá lá no meio do atendimento, você faz seu pedido, seu combo, e ele: você quer turbinar a sua batata, seu milkshake, seu pedido com mais R$1? E no final, que é até um pouco chato, né? Mas o pagamento é débito. Então, ele existe um script, existe algo formalizado e que não está ali ao acaso, né? Não foi algo que surgiu da cabeça de alguém e está só ao acaso. Aquilo está formalizado, está num papel, com certeza está lá nas diretrizes, aquilo é revisado, é treinado e cobrado, e por isso que acontece. Isso é um exemplo que a gente pode levar para nossa empresa de modelo, né? E aí vamos parar para pensar: eu trouxe o problema, e o que é que a gente precisa para formalizar isso, para colocar isso, tirar do papel e conseguir colocar de maneira física, né, no nosso negócio? Então, eu trouxe 3 elementos que você precisa para conseguir minimamente e basicamente formalizar isso na sua empresa e tirar do achômetro, tirar da cabeça das pessoas e realmente ter uma diretriz para você seguir. E quando eu digo de um padrão para ser seguido, eu sei que você pode pensar: mas é muito difícil colocar na cabeça das pessoas, mudar um padrão que existe na minha empresa, mas o início de qualquer coisa realmente é difícil. Mas quando você padronizar isso aí, vai ser mais fácil você identificar a exceção, que é o atendimento não correto, o atendimento que está fora do padrão, do que você está catando os atendimentos bons e sem ter uma diretriz para o seu negócio. Vai voltando aos 3 elementos. O primeiro elemento que eu tenho é a saudação. Isso é básico. A gente não pode nem precisa esperar nosso cliente nos saudar como empresa. Então a gente tem que sempre ser ativo, sempre dar: olá, tudo bom? Como é que eu posso ajudar? Em que posso ajudar? Ou seja bem-vindo à loja tal, ao tal negócio. Seja bem-vindo, como você está? Então tem que ter uma saudação mínima em qualquer tipo de atendimento. Alguns até mais profundos, você pode perguntar o nome, né? Olá, tudo bom? Como é seu nome? E aí começar o atendimento. Dentro do segundo elemento, o que é que a gente tem? Eu tenho um elemento que eu chamo de puxar assunto. E o puxar assunto não necessariamente é se intrometer na vida do cliente, não, mas sim ter um script, ter perguntas-chave formalmente, que você vai conseguir puxar e envolver mais o cliente. Seja durante o pedido, você está lá, o cliente veio comprar uma coisa, então você consegue indicar outra que complemente aquilo que ele está comprando, ou até alguma informação, a forma de você dar informação sobre aquele produto de uma forma complementar. Isso acontece muito, por exemplo, no supermercado, está passando no caixa e a operadora pergunta: você viu que tem tal produto em promoção? Alguma coisa do tipo. Então, são coisas que você consegue ir puxando o assunto. Um exemplo básico desse do puxar assunto é o cara na loja de sapato que compra o tênis e o atendente puxa o assunto: mas o tênis novo exige uma meia nova, você não está precisando de meia nova. Então, são coisas de atendimento que você está envolvendo
o cliente, está agregando para o cliente e até se importando com ele, não necessariamente só para vender, mas sim perguntando para que ocasião você vai usar, seja uma roupa nova, a roupa que você vai ver, só para você conseguir tentar ajudar ele. Então você vai estar puxando o assunto e fazendo um diferencial. E por último, claro que a despedida, né? No mínimo esses 3 elementos. A despedida é muito obrigado, obrigado por escolher as lojas tal, seja sempre bem-vindo, então, até logo, tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. Então, finalizar com uma despedida que você vá dizer ao seu cliente que você está esperando ele, ao atendente, dizer ao cliente que ele está esperando para próximo, desejando algo bom para ele. Então tem que ter esse fechamento, né? Que é o mínimo. Isso aí é o básico dos 3 elementos que a gente tem para poder formalizar esse atendimento. E além de definir isso aí na cabeça de alguém, definir de alguma forma aleatória, tem que fazer o quê? Tem que escrever. Quem for o gestor, você gestor, você escreve quais são a saudação, puxar assunto, quais são os puxares assunto, os assuntos que vão ser puxados, que vai ser utilizado dentro disso, e a despedida, qual é a despedida padrão, e escrever isso aí, a pessoa coloca na parede, passa para a equipe, revisa, cobra, e querendo ou não, tem que estar sempre retroalimentando isso aí, para que esse seja o norte, para que a sua equipe, a equipe de atendimento, os colaboradores como um todo, não pegue a bússola e quando pegar a bússola ela só fique girando. Mas sim, ele pega a bússola e ele sabe como é que ele vai atender o cliente dando a saudação, como é que ele vai puxar o assunto e como é que ele vai fazer a despedida com o cliente para conseguir gerar um relacionamento com o cliente, gerar uma experiência de compra com o cliente. E isso tudo vem lá para a nossa pauta inicial. Isso aí vai evitar a perda do cliente. Você vai ao máximo fidelizar o cliente, ao máximo criar experiência e relacionamento com esse cliente, que ele vai pensar 2 vezes antes de ir no concorrente ou antes de ir em outro canto e até se sentir bem no seu negócio. Então, o atendimento ele está atrelado aí diretamente ao fator de perder clientes ou manter clientes ou conquistar novos clientes, né? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Isso é um conteúdo que a gente vem desenvolvendo, vendo algumas experiências que a gente tem sobre atendimento de cliente, sobre a experiência do cliente. E espero que você tenha gostado e que principalmente aplique na sua empresa. Coloque no papel, bote na parede, dissemine para a sua equipe e coloque em prática e cobre. Tá? Valeu, até o próximo conteúdo.